não seja duro com você. Busque aprender aquilo que ele está ensinando. Senhor, o que o Senhor quer ensinar comigo nesse processo? Ah, é uma prova? Então eu quero passar de ano. Eu quero evoluir, crescer. Qual é o aprendizado que eu preciso tirar dessa situação? E se é uma prova dura, longa, uma prova que talvez você vai ter que suportar, peça a graça. Senhor, me dê da tua graça que eu possa suportar essa luta, que eu possa passar forte, em paz, seguro em ti, para que eu consiga suportar essa luta. Não é na sua força que você vai conseguir, mas é na força do Senhor atuando em você. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Neri e hoje eu não estou com o amor da minha vida. Ela hoje está num outro compromisso, mas deixou um grande abraço aqui para vocês. Você que está chegando hoje, eu peço que você já curta esse vídeo, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse episódio e explore um pouquinho do nosso conteúdo. A nossa página tem algumas playlists, né? Esse é um canal de testemunhos e histórias de superação. Embaixo você vai encontrar ali os temas sobre os episódios que nós já gravamos aqui, mais de 90 episódios. Nós estamos na Tizan, sem dúvida o melhor lugar para você gravar o seu conteúdo, você que quer ser influencer, você que quer se posicionar um pouquinho melhor nas redes sociais, entre em contato aí através do @ da Tizan. Eles têm aqui toda a estrutura para te atender. E hoje eu estou aqui com meu grande amigo. Uma bênção receber você, Gabriel. Oh, é um prazer estar aqui. É. É realmente um pouquinho nervoso, eu diria, mas é um prazer. Não, que Prazer estar aqui, isso. uma honra. Gabriel, você, eu te conheço há um tempo, né? Uhum. E, e eu fiquei sabendo que você já, logo de cara, já teve um milagre ali importante na sua vida, né? E eu sempre pergunto, né? Nós estamos no podcast Eu Sou um Milagre. Você se considera um milagre? Olha, de verdade, eu tenho que dizer que sim, me considero um milagre. Porque literalmente, se fosse ver pelos termos da medicina, não era para eu estar aqui. Então, agora, pelo termo do Senhor, que é o que eu creio e é o que ele me fez chegar até aqui, sim. Glória a Deus, eu sou um milagre. Eu sou um Amém. milagre. Que bênção. Então, pessoal, já viram, né? Hoje, testemunho forte, já deixa aquele like. Gabriel, o que aconteceu já logo na tua infância, meu amigo? Então, assim, minha mãe, aquela dirigente de círculo de oração, sabe? Eita. Assembleia de Deus, tradicional, aquela coisa bem tradicional mesmo. Aham. E antes de eu nascer, ela falou pra mim, eu até conversei com ela, foi bem legal, e ela falava assim: eu sentia que antes de você nascer, iria acontecer alguma coisa. E eu vinha com um medo, vinha com um sentimento, como se tivesse alguma coisa que ia acontecer e eu não sabia. Meu E Deus Deus. usou uma pessoa para falar com ela, para ela ficar calma, que o Senhor estava cuidando de tudo, que qualquer coisa que acontecesse era para a glória dele e que quem estava no ventre dela, Uhum. seria alguém que ia levar a palavra dele, que ia fazer a obra de Deus. Então, para ela ficar tranquila. No fim das contas, você pensa o que aconteceu? No fim das contas, ela ficou mais tensa ainda, né? Porque, peraí, eu tô sentindo Sim. que vai acontecer alguma coisa. Já vem uma palavra para Aí me vem uma preparar. palavra para É. preparar. Aí é que ela ficou um pouquinho mais tensa. Mas apresentou ao Senhor e continuou. Tocou o barco, graças a Deus, assim, a gestação foi bem e tal, mas no processo do parto é que teve um pouquinho de desafio aí. No parto, então. No parto, aí que Rapaz, começou tô, a emoção. tô começando a já me conectar com você aí, porque eu tenho uma Também? história também. Vamos conhecer Eita a Deus! sua. Aí, tá criando uma sinergia aí. Literalmente. Aí ela passou, teve um grande desafio na parte do parto, que a placenta não descolou. Então, o parto foi muito difícil. E quando eu nasci, eu fiquei muito roxo, muito roxo. Então, ela não pôde nem ver, e eles já tiveram que correr para dar um jeito, reanimar.
e ver o que estava Meu acontecendo ali. Deus. Então eu tive que passar por esse processo aí. Ela não pôde ver de imediato. E aí foi um processo. Ela viu que, contando assim, no primeiro passo eu vim, voltei para ela ver, mamar, tal, mas Uhum. na segunda eu já não vim mais. Aí ela começou a estranhar. Era hora de ter a mamada, Sim, mamar e tal, normal. E aí, nada. Aí ela ficou desconfiada, aí perguntou. Aí, o pessoal, não sabe quando não quer falar? sim, Tem sim. alguma coisa errada? Quer esperar alguém mais graduado para dar É. notícia. E o médico que ia fazer o parto não pôde fazer o parto. Então, quem fez o parto foram as parteiras lá do hospital. Foi aqui em São Paulo, Hospital São Paulo. Mas, assim, ele teve que sair para uma emergência. Então, na hora ele não estava. E aí, literalmente, eles ficaram aguardando o movimento do médico para ver o que que ia acontecer e tal. E aí fui viver os testes, exames e tal. E aí, quando foi um dia de vida, que a médica chegou, a pediatra, e veio falar para minha mãe: Ó, realmente o Gabriel ele tá com meningite. Meu E Deus. aí, segundo o que consta lá, eram dois tipos de meningite ao mesmo tempo. Eu não sou médico, Sim. mas é literalmente isso, as duas ao mesmo tempo. E aí, então, a médica literalmente já falou para minha mãe: Ó, você é nova ainda, você já tem uma filha e você pode ter outros filhos, porque é muito improvável, pelo caso dele é muito grave. Então, já foi mais ou menos assim. O recado dela foi esse: você ainda é nova, você vai poder ter outros filhos. Já estava praticamente te condenando à morte. Condenando. Isso logo no primeiro dia. Assim, já nasci assim, na Jesus emoção. amado. Eita, e como foi esse processo aí? Ficou alguns dias internado, UTI, como que foi? Sua mãe te contou como é que foi esse desenvolvimento desses dias? Contou que aí no fim das contas foram 20 dias. 20 dias. O que para muita gente pode parecer assim, 20 dias, né? Passou rápido, né? Que às vezes a pessoa pode ficar, né, meses internado. Mas a questão é, era uma doença gravíssima. Eu já vi. Quando eu tinha 10 anos de idade, isso é uma coisa que me marcou bastante, Uhum. que eu vi um caso de uma criança, um bebê, que ele era praticamente um vegetal, Certo. sabe? Sim. A medicina diria assim, e ele teve o mesmo tipo de meningite que eu. Então, aquilo lá ficou marcado assim, porque realmente o Senhor, pela graça dele, por algum propósito, que eu creio que é o propósito realmente que ele já tinha falado de trabalhar a palavra e tal, literalmente, ele me deu essa bênção e eu, por isso que eu falo, eu sou um milagre. Amém, É meu um irmão. milagre, literalmente, porque aquele menino lá, eu não sei nem se hoje ele é vivo, eu estava na quarta série, mas eu lembro dessa história e eu sei que o Senhor ele tem um propósito em cada história. É Na verdade. história dele foi uma coisa, na minha foi outra coisa, mas tudo ele tem um propósito, com Amém. certeza. E foram 20 dias, minha mãe teve alta, voltou para casa e aí ficava no acompanhamento, entendeu? Meu pai sempre vindo visitar todos os dias e minha mãe dirigindo o círculo de oração. E ela falou, era na segunda, na quarta e na quinta, que ela tinha trabalho de oração. Sim, Então, bem constante, né? era. Aquela coisa. E aí, na quarta-feira, quando estava já no 20º dia, né? Meu pai foi lá e, na verdade, meu pai estava de folga, ele recebeu a ligação e aí minha mãe estava dirigindo o culto. Meu pai recebeu a ligação falando que eu estava de alta. Porém, o que que aconteceu? Ele foi lá para avisá-la. Quando ela viu, ela já pensou que, na realidade, Ia dar uma má já tinha notícia. dado BO. É. Aí ele chegou, avisou que tinha ficado tudo bem, eu estava de alta. E aí, então, foi no círculo de oração que ela recebeu essa notícia e, graças a Deus, fomos para o processo. Eu acho até que eu pulei um pouquinho, Ah, resumi a história. Foi ah, um resumo aí, né? Porque foram 20 dias, sim. exames, foi uma evolução bem gradual, lenta, mas, de certa forma, em 20 dias, para a glória de Deus, estava tudo bem, tive alta. Mas o médico falou:
ele não pode ter febre de maneira nenhuma. Só que minha mãe tinha feito um propósito. Ela falou: se o senhor quiser, ela chorou, isso ainda no hospital. Ela falou: se o senhor quer que eu cuide dele, o senhor vai me dar ele com saúde. Agora, se não é para ele ter saúde, se ele vai ficar mal, então o senhor pode levar. Porque ele é teu filho antes de ser meu filho. Meu Deus, é uma oração Ela corajosa. fez essa oração, ela me contou chorando isso, falo isso, que foi realmente bem desafiador, né? E literalmente ela viveu esse processo e foram 20 dias de muita dor emocional, claro, mas Sim. confiança, orando ao Senhor, entregando ao Senhor e para a glória de Deus, tive alta na quarta-feira. Na quinta-feira eu tive febre. O médico tinha falado que Meu eu não podia Deus. ter febre de maneira nenhuma, que eu teria que voltar para o hospital imediatamente. E aí esse é um grande desafio, que até um pouquinho assim, se você olhar assim, meu Deus, o que que ela fez? Ela agiu totalmente por fé. Ela falou: eu falei para o Senhor que eu ia apresentar na próxima ceia se ele se ele tivesse alta. E eu vou apresentá-lo na ceia. Então o que que ela fez? Ela orou, deu o remédio, sim, e não levou no médico, Agiu pela fé mesmo. pela fé. E aí, graças a Deus, passou a febre e não voltou. E no Eita. sábado eu já estava na ceia, olha só. Pois Já é, estava sendo apresentado. é. E a questão da imunidade, pensa só. Verdade, hoje em Acabei dia de sair de uma ti UTI, de um processo tinha uma tão série de grave. vacinas ainda a ser É, tomada, né. e já fui direto na Eita, ceia e na outra semana já estava no ciclo de oração. E foi assim, minha mãe glória a contando, Deus, amigo. foi literalmente desse modo assim. Já saí e ir para o ciclo de oração. Segunda, quarta, os filhos indo, porque ela estava lá sempre dirigindo. E assim era a vida. Gabriel, dentre as suas qualificações profissionais, que a gente vai falar daqui um pouquinho, Ah, hoje você também lidera um grupo de intercessão na igreja. Mas você acredita que o fato de você estar vivo é justamente pela intercessão nessa época do grupo do ciclo de oração da sua mãe? com certeza. Eram várias irmãs orando, não só na nossa igreja, mas igrejas que ela conhecia, pessoas de outros estados que também conheciam e que estavam ali no movimento de oração constante, pedindo a Deus pela saúde e apresentando, porque a oração, ela tem efeito à distância e próximo. A gente pode ter certeza disso. Quando o Senhor Jesus ele curou o centurião, não foi um caso de oração, mas é uma evidência de que o poder dele atua não só aqui presente, numa imposição de mãos, orando especificamente, mas também atua ali, onde os anjos do Senhor podem ir, atuar, como a gente já ouviu, eu creio que até você já ouviu também, questões até de o Senhor ir num quarto de hospital e fazer uma cirurgia. Sim. E ele faz. Nós gravamos um episódio há pouco tempo aqui com a Ana, uma moça que, no É, ato profético de uma camiseta lá da nossa igreja, sim, ela mais um. sentiu como um casal tivesse ido fazer uma visita nela durante a internação Uhum. e ungindo ela, e no outro dia o cenário já foi completamente diferente. É Então eu isso que o creio Senhor faz. fielmente nisso que você está falando. É, e a intercessão ela tem me ensinado muito sobre isso. Esse privilégio que o Senhor nos dá de, no momento, estar liderando aí o Ministério de Intercessão, eu junto com a minha esposa Daniela, tem sido assim um aprendizado constante. O Senhor, ele vem nos usando e usando os intercessores para que alcance muitas vidas, para que pessoas sejam libertas, para que haja cura, para que haja muitos testemunhos de relacionamento. São diversos os testemunhos, mas não é por nosso mérito. É, eu creio que o Senhor deu a direção para o nosso pastor, pastor Sim. Jairo. Ele veio, orou. Inclusive, foi uma coisa assim muito fantástica quando ele fez isso, porque ele orou e declarou sim, um momento ali muito especial onde ele declarou a autoridade, ele delegou quando ele fez isso e foi assim de grande responsabilidade. Não é por mérito nosso,
Eu Sim. considero que, na realidade, é uma grandíssima responsabilidade, é muito sério. Mas o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem, assim, a gente ouve testemunhos de pessoas, de milagres, de cura, de libertação. Isso tudo nos deixa assim, Você acredita que essa oração que o anjo da igreja fez sobre vocês, ela tem uma ação no mundo espiritual? tem, tem. Porque ele costuma falar da questão de autoridade. A gente não tem que andar pela nossa própria cabeça só. Existe, sempre teve na Bíblia, a gente vê as histórias. Sempre teve o pai abençoando o filho, sempre teve o sacerdote abençoando, o profeta Samuel ungindo a rei. Então sempre existia uma autoridade que delegava, que outorgava aquela missão para alguém. Então eu acredito assim, eu não posso eu mesmo me dar a missão. Uhum. Eu mesmo me ungir e pronto, agora sim, eu vou lá, Se autodeclarar. me autodeclarar. O Hum, Senhor sempre vai usar alguém. certo. Assim como ele vai me usar de repente para falar para alguém, eh, ele vai usar alguém para falar comigo. Ele Verdade. pode se revelar a mim em alguma coisa, em alguma direção? Pode. Pode, mas ele nunca vai romper com o princípio. E o princípio, ele deixou a autoridade, ele deixou. Então é importante sim. Até porque o nosso coração é enganoso, né? É verdade. Então a gente pode muito bem cometer erros ali e quando a direção ela é concordada, então a gente anda com mais segurança. É. E eu vejo assim, claramente você comentou sobre a tua esposa, Daniela, que é host aí também de um canal, né, que chama Mentalidade com Propósito. Inclusive, eu quero Sim, indicar para vocês, procure aí no YouTube, na barrinha lá, Mentalidade com Propósito. É sensacional os conteúdos que ela está fazendo, né? E ela também tem uma formação de psicóloga, né? sim. Então Isso. eu vejo assim que vocês são de fato separados por Deus para que cuide de pessoas, né? Tanto na área emocional quanto na área espiritual. E qual que é a tua formação profissional? Eu passei por alguns lugares, passei pela engenharia, passei pela economia, psicanálise, então eu tô em diversas coisas, mas hoje É. eu tô atuando junto com ela nesse cuidado de pessoas, então muito da área emocional a gente cuida e Uhum. também o financeiro, comportamental, emocional do financeiro também. Então a gente trabalha Ah, que muito legal. isso. Eu tenho atendido bastante homens, e não só homens, mas assim, tenho atendido nesse sentido do emocional correlacionado a finanças, mas também juntando a intercessão com essa parte emocional, a gente acaba atuando no acolhimento de diversas situações. Aí são N situações que o Certo. Senhor, graças a Deus, nós temos atuado juntos, ouvindo, acolhendo diversas situações. Então, acaba até envolvendo de certa forma, como você falou aí de questões financeiras, acaba envolvendo até a família, né? Num contexto geral. Sim, Quais são os maiores desafios ou quais são os principais questionamentos que as pessoas fazem da questão financeira para você, falando diretamente de homem, assim? O que que chega para você no teu consultório lá? hoje tem sido um grande desafio o posicionamento do homem, porque a sociedade tem pressionado muito, em muitos aspectos, para que o homem, de certa forma, negocie o que antes seria aquela coisa do masculino, da responsabilidade dele. Ah, mas as mulheres estão fazendo, as mulheres podem fazer igual. Tudo pode ser igual, todo mundo faz igual, a mulher pode fazer o mesmo, o homem pode fazer um faz o do outro. Só que qual é o grande desafio disso? Quando todo mundo pode fazer tudo, ninguém Faz vai nada. fazer nada. Então, papéis, de certa forma, não precisa ser rígido, mas com uma clareza de definição, são importantes. E dentro do relacionamento, muitas vezes esses papéis são confundidos. E é muito comum, hoje, socialmente, as mulheres virem, não por maldade, mas elas virem desenvolvidas, ensinadas a serem independentes, Não depender do homem. não depender do homem. Essa independência é boa?
em muitos aspectos é. Por quê? Porque ela não se torna refém de um homem ruim. Que muitas mulheres, por exemplo, ficam presas dentro de um relacionamento por conta de não ter recursos se sair. Certo. Não tem carreira, não tem experiência, vai ter muito problema com o filho, não vai conseguir sustentar. Então fica aquela coisa de é importante ter a independência. Porém, o que acontece? Isso muitas vezes acaba ultrapassando. Por quê? Porque o homem, naturalmente, ele vai ter um instinto de cuidar, de proteger. E esse instinto de cuidar e de proteger, de certa forma, o que ele naturalmente espera é que a mulher receba esse cuidado e essa proteção. Um bom homem, um homem sério, um homem honesto, que Dentro dos quer, princípios, dentro né? dos princípios, ele quer que a mulher receba esse cuidado. Então, quando o homem paga uma conta, o que ele está dizendo para a mulher? A mulher pode entender isso. Ele não está dizendo, eu posso mais do que você. Ele está dizendo, eu estou disponível a cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Ele está dizendo isso. Não é simplesmente poder. Só que se a mulher não recebe, para ele, acaba não servindo. Ele vai ficar ofendido. Tanto que é legal ver o texto de Efésios 5. Efésios 5:33. Ele vai dizer especificamente, vou pegar aqui, hein? Olha, já vai Oi, direto, já veio preparado, direto não na estava, fonte aí, ó. não estava É, na programação? essa é a Vamos lá. vantagem da pessoa já vir É isso aí. preparada, ó. Gálatas, Efésios, Filipenses, Efésios. É verdade. Maravilha. Bom, enquanto o Gabriel acha aqui, você que está assistindo esse episódio, você que já viu aqui que hoje tem muito conteúdo, principalmente para você que é homem, já deixa o like no vídeo aí, hein, pessoal? Achou, Gabi? Show. Bora. Efésios 5:33. Vai falar aqui nessa versão que eu estou vendo. Não obstante, vós, cada um, per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Forte, hein? Tem duas Então, instruções aí, hein? são duas instruções muito claras aqui. E parece estranho falar isso, mas o Senhor ele deixou essa direção. A mulher, ela precisa do amor. O homem não é que ele não precisa do amor, mas ele vai se sentir amado tendo respeito. Se a mulher fala, eu te amo, mas ela não demonstra nenhum respeito, nenhuma admiração pelo homem, então ele não vai se sentir amado. Então, é amor e respeito. Por isso que a direção que a palavra dá vai falar: ame como Cristo amou a igreja, ame como a si mesmo. Antes aqui ele fala como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou? Se sacrificando. Então ele se sacrificou, entregou a vida. Algumas pessoas confundem, alguns homens confundem a questão da autoridade em mandar. E aí Sim. é onde também há um desequilíbrio. Autoridade com autoritário, né? Autoritarismo. É. Mas a autoridade de Cristo, como que foi a autoridade dele em relação à igreja? Foi se sacrificando. Então, olha só, o marido é o cabeça como Cristo é o cabeça. Certo. Cristo, como cabeça, como autoridade, se entregou. Então, é literalmente uma entrega incondicional, uma entrega de todo. E, da outra parte, respeite o marido. Nossa, que mensagem sensacional. É isso mesmo. E é um desafio. Como é que eu vou respeitar se eu quero ser totalmente independente? Se no meu inconsciente, eu tenho aquela mensagem, talvez até da mãe, da minha mãe, falando lá, para a mulher, no caso, eu não posso depender de ninguém. Não posso depender de homem nenhum. Então, é claro, tem que ter um equilíbrio. Sim. A palavra não fala para se tornar refém. Não é isso. Mas é uma entrega.
Ô, Gabi, eu vejo assim, ó, já ficou uma mensagem, eu falei que ficou uma mensagem para o homem, na verdade já ficou uma mensagem para os homens e para as mulheres, né? Eu vejo assim, ó, se a gente pegar um contexto, vamos puxar lá anos 70, anos 80, ali que eu começo, né, ter um pouquinho mais de Uhum, lembrança, a gente tinha muito mais as mulheres dentro de casa e os homens saindo para trabalhar, que é o plano original que está na Bíblia, né? Por outro lado, existia uma vida familiar um pouco mais de escassez financeira, né? uhum. Então, a princípio, depois as mulheres, algumas já trabalhavam naquela época, eu lembro de Sim, parentes minhas sim. que trabalhavam e tal, mas algumas mulheres foram ganhando destaque, né, estudando um pouquinho mais, se graduando um pouquinho mais. E eu lembro que há um tempo atrás, quando eu trabalhava ali perto da Avenida Paulista, a Uhum. percepção que eu tinha é que existia um número maior de mulheres trabalhando dentro do escritório, tudo do que de homens. Eu já tinha essa percepção aí há cerca de 20 anos atrás. E o principal era para que o casal começasse a prosperar junto, né? Uhum. Só que, de certa forma, que aí cai no que você falou no começo do episódio, isso passou um pouco do limite, né? E aí veio algumas questões aí de ideologia, né? Sim, E eu muito. conheço, cara, algumas pessoas, algumas mulheres que são extremamente inteligentes, são formadas, têm apartamento, têm o carro, mas elas se blindaram de uma maneira tão grande nisso que você falou, de não depender de homem, que elas Uhum. não conseguem hoje nem ter um relacionamento. Sim, Então é justamente quando passa, né, desse limite. Então tem que saber aquilo que vamos construir juntos, do que realmente alterar o papel, né? é, De provedor, no caso, né? sim. Alterar o papel. É uma coisa mútua, é uma construção mútua. Sim. E o homem, de qualquer forma, ele continua com essa responsabilidade. Ele pode ter como uma ajudadora, como auxiliadora, de vez em quando. Inclusive é desafiador isso, porque é um tema meio complexo de falar. Porque geralmente, Vamos que tá legal esse tema aí. é, Vamos embora. e geralmente a mulher, ela consegue, durante um tempo, auxiliar o marido, ela consegue, durante um tempo, manter a casa, mas normalmente ela não vai ficar tão confortável nessa posição durante muito tempo como homens, que a gente, quando atende, por exemplo, tem homem que não vê nem o dinheiro dele. Eita. Ele tem a ideia de que eu sou provedor. Naturalmente eu sou um provedor. Então eu trabalho, a conta está lá, o dinheiro está lá, a mulher está pagando a conta, os filhos estão comendo. Às vezes ele nem se preocupa com a roupa dele, até, em alguns casos, é só básico. Por quê? Porque ele, naturalmente, trabalha para prover. Já é o natural dele. Trabalha para prover. Já com a mulher, n- normalmente, não é típico. Eu não gosto de ser radical, Sim. mas não é típico. Ela vai fazer isso durante um tempo, mas ela não vai ficar confortável o tempo todo sendo a responsável pela provisão. Ela vai querer que o homem seja esse provedor. Faz sentido ou não? Total. E eu vejo assim, até a questão de inversão de valores, há um tempo atrás viralizou aí uns caras adultos aí que estavam comprando uma madeira. Você chegou a ver isso aí? Cheguei. Cara, é desconstruir a imagem do homem, né? Sim. Você hoje, como um líder da intercessão, que tá nessa, né? Cara, tá com as armaduras ali de Tudo Efésios 6 indo pra cima de todo mundo, né? o tempo todo. O tempo todo, né, cara? Contra potestades e tudo mais que vem aí. Você vê isso hoje como algo espiritual? Muito. Muito. Muito espiritual. Muito. Porque o inimigo, ele vai sutilmente avançando. É claro que o homem, às vezes, é aquele negócio. O homem não precisa, o inimigo às vezes não precisa nem ter tanto trabalho, ele só dá aquela mudadinha assim na rota e o Uhum. homem já faz que ele já tem a inclinação pecaminosa. Então ele já vai buscar os próprios prazeres, as próprias razões, as próprias necessidades. Então o inimigo, ele às vezes ele não vai nem precisar empurrar tanto.
atuar tão intensamente nesse quesito, porque o próprio homem já tem a sua inclinação pecaminosa. Então, quando ele se entrega a viver longe de Deus, e hoje cada vez mais há uma independência, há uma questão de a ciência evoluiu, muita coisa evoluiu. Então, cada vez mais a tecnologia, a ciência, ela tem respostas, e aí é como se eu vou tirando Deus do centro. Por quê? Porque, de certa forma, eu sou capaz de resolver algumas coisas. Uhum. E aí eu vou tirando Deus do centro. E aí, nisso, eu vou abrindo pequenas brechas. E aí, ao longo do tempo, quando a gente vê, tá perdido família, tá perdido relacionamento, tá perdido casamento, tá perdido filhos. Por quê? Porque se distanciou do propósito original, Sim. daquilo que o Senhor realmente tinha como propósito para a nossa vida. A Bíblia não esconde que diversos personagens, diversos da Bíblia ali, falharam. Então não é sobre ter uma família perfeita, ser tudo redondinho, só paz e amor. Não, filhos todos educadinhos e tudo certinho. Não, porque tem diversas histórias bíblicas de traições, crimes, pecados e tudo mais. Davi é um Davi cara é que um clássico, é o clássico, né? né? Governou muito bem, mas dentro de casa foi uma tragédia. Sim. Então é um clássico. Mas não é sobre o ser perfeito, mas é literalmente se entregar a Deus. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a nossa inclinação pecaminosa vai dominar e aí vão haver essa rivalidade. Por quê? Porque eu saí do papel. Aí tanto o homem vai buscar os seus prazeres, já que a mulher não quer nada, a mulher realmente quer ser independente, então eu vou também Sim, me fazer o que eu aproveitar quero. disso. Vou me aproveitar disso. Inclusive, vou descartar. Você Ser acha que isso relacionamento aqui hoje descartável. é o grande inimigo? É um inimigo. Porque muito das coisas que são vistas através dessa tela, elas influenciam dentro das famílias. Por exemplo, pega um caso de alguém que quer justamente empoderar essa coisa feminina, essa coisa de que podemos, tal, e as pessoas serem influenciadas através dessa tela? É, porque o algoritmo ele vai fazer aquilo que você gosta, né? Ele te dá aquilo que você gosta. Se você está atrás, tem uma coisa que a gente fala na psicologia, na economia comportamental, do viés de confirmação. Então, a gente, de certa forma, sabe aquele negócio? Já escolheu um carro? Se eu já escolhi? É, Já já escolhi viveu? alguns. Quando você vai escolher o carro, a partir do momento que você escolhe, o que acontece? Você começa a ver mais ele na rua. Pois é. Então, o seu cérebro ele vai buscar meios de confirmar aquilo que é importante para você. Então, ele vai validar as suas crenças, ele vai validar aquilo que você está determinando. Então, se você determina que homem não presta, se você determina no seu inconsciente que eu tenho que ser independente, eu tenho que fazer por mim, eu não posso depender de homem nenhum, então eu vou buscar confirmação. E aí, no fim das contas, nenhum homem presta. No fim das contas, eu vou ter um comportamento ostensivo contra o homem. E aí o homem, de alguma forma, se afasta. Certo e errado? Não é só uma questão de certo e errado. Acaba sendo um conflito, porque quando os dois estão inconscientes disso, vai ser só ação e reação. Agora, quando um está consciente, literalmente, aí de repente ele vai falar: pô, eu estou percebendo. Ela está muito reativa. Deixa eu acolher aqui, deixa eu ouvir. Deixa eu observar como que foi a história dela. Deixa eu observar como foi a história dele. E aí, de repente, você vai descobrir que teve esses ensinamentos, tem essa carga que veio de antes, emocional, e aí você pode ter um comportamento mudado ali a partir do momento que você acolheu. Então é muito importante nesse cenário você ouvir o outro. Ouvir, acolher, entender. Eu digo que geralmente vão ter rivalidades. E aí Uhum. a rivalidade vai ser, inclusive, aquela brechinha, falando no mundo espiritual, que o inimigo vai usar para potencializar os conflitos no relacionamento, o conflito dentro da família, ao invés de, peraí, se o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja, Cristo viu a necessidade que havia para restaurar e, ok,
o preço dessa necessidade é muito alto. O preço que tem que pagar é muito alto. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou pagar. Então, no seu relacionamento, você se dedique. Pague o preço. Busque conhecer mais. Busque a presença de Deus. Busque informações. Busque na palavra. E aí sim você vai viver uma transformação lá dentro do seu relacionamento. Por quê? Porque você literalmente pagou o preço, mas com a graça de Deus. Não vai ser pelo seu esforço, não. Mas a partir do momento que você se dispõe a viver a restauração, você vai viver a restauração. Então Com é novo possível. conhecimento. É possível, com É certeza. possível. Da mesma forma, a esposa. No contrário. Conseguir respeitar o marido, sendo que aprendeu, por exemplo, a ser reativa. Aprendeu a ser independente o tempo todo. Então, e às vezes é por conta de experiências lá atrás, Uhum. experiências de abuso, experiência de agressividade, agressões. Então ela aprendeu que homem não é confiável. Muitas. Então, aquele homem que chega no relacionamento, às vezes ele é um cara bom, decente, honesto, cuidadoso, mas Ela sempre ele vai vai, achar que em algum momento. em algum momento, ele vai virar outra pessoa. Em algum momento, ele vai ser o cara agressivo que ela tem de referencial. E aí, precisa ter um acolhimento, precisa ter um desenvolvimento, entendimento ali, para que realmente ambos sejam transformados e vivam isso aqui que está em Efésios 5. O amor e o respeito. Nossa, Gabriel, como é bom bater esse papo com você, porque você traz os dois lados, né? Você traz o lado espiritual e traz o lado das emoções ali, através da psicologia. Tá bem agradável, então Glória a Deus. não perca tempo aí, ó. Aqui também tem outros conteúdos bem bacanas, já se inscreve no nosso canal, tá bom? Gabriel, você acha que dentro desse contexto que a gente vive hoje no mundo, é, o, o perdão, o tema perdão, ele é um ponto considerável, assim, um ponto relevante dentro da vida ali do ser humano? Olha, eu diria que é um tema crucial. É um tema, assim, básico. Por quê? Olha, não é uma coisa super que eu vou estar falando, que eu estou falando aqui. Às vezes, o óbvio precisa ser dito de alguma Com forma. certeza. Porque, se for ver bem, quando o Senhor Jesus ele veio para quê? Para justamente oferecer perdão, resgatar o Você ser havia humano, perdido. o que se havia perdido. Então, essencialmente, na nossa natureza, enquanto a gente está longe do Pai, e literalmente, às vezes, alguns vão se aproximar, mas sem conhecimento ainda não vão ter vivido literalmente o perdão, é, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, a pessoa às vezes se aproxima de Deus, entende que ele perdoa, mas ainda não consegue viver o perdão. Mas você acha que nisso tem alguma raiz emocional, assim, alguma coisa da Sim, emoção? sim. Porque o Senhor ele oferece o perdão. Essa é a essência do Evangelho. O Evangelho é: o Senhor veio, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos, então, uma vez que cremos, reconhecemos que somos pecadores e, ok, tá, reconheci que sou pecador. O Senhor me perdoou. Tá, aí eu vou lá, aceitei Jesus, por exemplo. Muito comum, muito comum. A pessoa aceitou Jesus, mas ainda não viveu o perdão. É como se ela só tivesse feito o movimento de ir lá na Um frente, rito. um rito. Mas ela ainda não entendeu a dimensão do que é viver o perdão, do que é viver a entrega realmente a Jesus. Aceitar o sacrifício que ele fez e reconhecer que ele é o Senhor da sua vida, reconhecer que tudo aquilo que ela fez já não tem mais condenação, tudo aquilo que o outro fez contra ela, o Senhor pode dar graça para que perdoe. Então, eu costumo falar, na psicologia positiva, eles vão falar de 3 tipos de perdão, Certo. certo? Anota aí, que você que está assistindo, já anota aí os 3 tipos de perdão, hein?
teologicamente falando, alguns não vai fazer o sentido, mas a teologia ela vai falar de um jeito que eu prefiro, certo? Eu Sim, prefiro. claro, claro. Mas a psicologia ela vai falar assim: o perdão que você oferece para o outro. Então, alguém te ofendeu, alguém cometeu ali algum crime, alguma afronta, alguma coisa muito ruim contra você. Então, esse perdão que você oferece para o outro. O segundo, o perdão que você oferece a você mesmo, porque você errou, porque você falhou, porque você fica se culpando, se martirizando pelo seu passado, pelas coisas que você fez aí na vida. E o terceiro, que é até mais estranho ainda, teologicamente falando, mas é o que vai falar, que eles vão falar assim: é o perdão ao universo, o perdão a Deus, o perdão à transcendência. Modo de dizer, né? É isso aí. Esse é bem estranho mesmo. É. E é o quê? Quando a pessoa, ela de alguma forma, ela tem raiva de Deus. Por que Deus permitiu que acontecesse alguma coisa X comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse alguma coisa com alguém que eu amava? Então, aí a pessoa desenvolve uma raiva de Deus. É complexo, Bem complexo. desafiador. E eu ouço muito isso. Sério. Sim. E muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja vivendo isso, em algum grau, em alguma área, em alguma coisa lá do passado. Ela ainda não conseguiu entender a dimensão do que foi o resgate que o Senhor nos deu, o preço que ele pagou na eternidade pela condenação que nós teríamos na eternidade. Seria uma condenação eterna. E ele veio e nos deu o resgate para a vida eterna e não mais condenação eterna. Então, quando você vai falar teologicamente, eu aceitei a Jesus. Então eu tenho os meus pecados perdoados. Certo. Muitas vezes a pessoa não consegue receber esse perdão. E é como se ela precisasse, de alguma forma, por alguma coisa que ela fez, ela precisa receber a punição por aquilo. Ela se cobra. O tempo todo ela se cobra. É como se ela tivesse aqui, ó, se chicoteando. Uma pessoa, por exemplo, que cometeu um adultério e não quer contar para a esposa ou para o marido, e ela não se perdoa por isso, mas também não abre ali Uhum. se encaixa dentro disso que eu estou te falando? Pode se encaixar, pode, sim. Aí a pessoa vai ficar se punindo. Enquanto não Sim. confessar, e talvez seja o caso, aí tem que ver, cada caso é um caso, Uhum. mas confessar para a própria pessoa, para o próprio esposo, marido e tal, confessar é, é importante. Por quê? Porque aí tem a libertação daquela culpa. Parar de se martirizar. Às Isso. vezes foi no tempo da ignorância, no tempo que não servia a Deus. Uhum. A palavra vai falar, dos seus pecados eu já não me lembro mais. Então, a pessoa, ela vai ficar muitas vezes se martirizando por qualquer erro, qualquer erro. Desviou um dinheiro da empresa. É. Ou às vezes não é nem um pecado, às vezes é um erro. Um erro. No sentido não de um. Por exemplo, deixei de ir numa entrevista e isso mudou minha vida. Aí a pessoa fica se punindo a Por vida que que eu não inteira. Por fui? que que eu não fui? Se eu tivesse E aí entrado lá, passou minha vida 15 ia ser anos, passou 20, diferente. como seria a minha vida? Aí a pessoa está ali se martirizando por aquilo, carregando uma culpa, carregando um fardo que, se ela aceitar a soberania de Deus, como diz lá em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem para o seu Segundo o seu propósito. Então, propósito. literalmente, se ela entende e aceita que o Senhor, de alguma forma, pode inclusive converter alguma maldição, alguma coisa que foi feita de errado em bênção, ele pode transformar em bênção, Sim. ele restaura, ele tem o poder de trazer uma nova vida, então ela aceita esse perdão. Então na psicologia vai falar auto-perdão. Na teologia, eu diria que é perdão do alto. Então, recebo o Amém. perdão do alto. Troca o U pelo L. Pois é, eu recebo o perdão Vou do até alto. anotar isso aqui, cara. Vou É isso aí. anotar, com certeza. Recebo o perdão do alto, a graça do Senhor, e eu já não vivo mais com a culpa pelo erro que eu cometi no passado. E entrego sim, como no Salmo 37:5 vai falar, entrego o meu caminho a Ele. Por quê? Porque Ele vai fazer novas todas as coisas também.
ele vai poder, ele pode fazer nova todas as coisas. O mais ele fará. Ele pode restaurar, ele pode transformar tudo aquilo que estava perdido num novo tempo, num novo cenário. E pode ser rápido, como pode ser um processo, mas para cada um ele vai ter um modo de agir. Então seria o perdão do alto. O outro tipo de perdão, perdoar o outro. Eu tenho muita dificuldade, é muito difícil, porque o que o outro fez Me feriu. me feriu. Uma traição. Ou às vezes o que tem sido assim, eu diria que é mais desafiador. Não é só uma questão do que o outro fez, mas é do que o outro faz. E você tem que conviver de alguma forma. Puxa vida, aí é mais complicado ainda. Pois é. Que seja pai, que seja mãe, que seja filho. Um vínculo que não Um dá pra você vínculo que não cortar dá para ali. você romper assim, então tem muita coisa ligada, tem muito histórico. E aí como é difícil lidar com esse, como que eu vou lidar com o perdão e pedir a graça do Senhor para que ele me sustente e me dê condição de suportar a fraqueza do outro que ainda não foi transformado, porque eu vivi a transformação. Eu me entreguei ao Senhor. Eu recebi o perdão. Eu reconheço a minha fraqueza, o meu pecado, eu reconheço quem eu sou. Sou nada. Mas eu vejo a fraqueza do outro e a fraqueza do outro me dói, porque ela me fere. E aí, como que eu vou lidar com isso? Eu preciso, então, receber a graça do Senhor sobre mim, para que Ele me dê força, que Ele me dê condição de suportar a fraqueza do outro e eu consiga passar. Porque às vezes o negócio está acontecendo ainda hoje. Não digo. Às vezes você não vai ter que conviver com uma pessoa tá cometendo um crime contra você, tá cometendo. Mas às vezes é uma situação assim de controle, por exemplo, muito Uhum. controlador, mas você Abuso. não tem como ainda sair. Um relacionamento abusivo. Pode ser, às vezes entre pais, pai e filho, Sim. entre irmãos, não sei. Às vezes você não consegue sair. Como fazer isso? Que o Senhor dê graça, que o Senhor te dê a condição e você viva um processo de repente, essa pessoa viver a conversão, de você suportar o processo. E aí sim, essa pessoa, de repente, pode se converter, mudar o seu caminho, pode mudar de alguma forma e você se livrar disso, mas o Senhor vai atuar, não é você. Se você tentar pelo seu próprio esforço, Uhum. pelo seu próprio mérito, geralmente você vai conseguir durante um tempo e depois cansa. E Eu ouvi aí, uma palavra parecida com essa que você acabou de falar. hum, Uma pessoa veio orar por mim e tinha algumas coisas que eu estava querendo movimentar e ela falou assim, tá cansado, né? Você tá cansado, né? Porque onde você tá hum, fazendo com a sua força, Deus tá tirando a dele. E vai bem de encontro isso que você falou agora, né? é isso. Se Que, submeter à vontade de Deus. sim, nós não dominamos o pecado. E eu digo que é um pecado, porque no fim das contas eu tenho raiva. No fim das contas eu tenho ódio. Eu tenho. Eu fico lidando com isso o tempo todo. Então eu peco. Ah, é ruim? É uma coisa, mas eu estou lidando com esse sentimento. Agora, como que o Senhor pode me dar graça para eu viver mesmo em meio à tribulação, como o apóstolo Paulo fala? Passo por luta, passo por tribulação, passo por prisão, passo por tempestade, naufrágio, tudo isso. E eu tenho contentamento, eu tenho paz, eu estou bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, todos esses cenários caóticos, tudo que ele passava de perseguição, ele apontava para Cristo. E aí ele conseguia se manter firme. Por quê? Porque quando a pessoa também tem clareza de que ela está vivendo um propósito, de que o Senhor está guiando o caminho dela, então ela consegue passar por todas essas situações em paz. Amém. E o terceiro, que é desafiador, né, que eu falei, essa questão do perdão a Deus, que vai falar assim, né, no perdão a universo, como eles falam. Sim. Aí, teologicamente, você vai dizer é reconhecer a soberania dele. Tudo coopera para o bem. Ele vai transformar, ele permitiu, ele é eterno. O que é um fato isolado de um evento, e eu não estou falando que é fácil fazer isso.
Não estou falando que é, ai, simplesmente decida, simplesmente. Não, não é isso. Mas o que é um evento que marcou alguma coisa realmente dura que você acha que não deveria, que o Senhor poderia ter feito diferente? Mas o que é isso perto da eternidade de glória? Como o apóstolo Paulo vai falar, nessa leve e momentânea tribulação que nós passamos, não há de se comparar com a glória que há de vir. Então, com a eternidade que ele tem, com um projeto que ele tem de glória para a sua vida, de transformação, de restauração, de uma vida eterna com ele, nada disso se compara com aquilo que você passou, que é uma leve e momentânea tribulação. Desafiador isso? Sim, não estou falando que é fácil, não. Mas é só com a graça dele que você vai conseguir passar. Eu vejo assim, ó, tem essa parte que a pessoa pode se rebelar por conta de um, como você falou, né, de um evento, por exemplo, perdeu um marido e tinha acabado de casar, um exemplo, né? Um Aham. exemplo. E aí a pessoa se Sim. revolta. E também enxergo de uma outra maneira que vai linkar lá com o comecinho do nosso episódio, quando fala sobre sacerdócio, né? Uhum. Tem muita gente que é ferida num relacionamento paterno, né? Sim. E acaba projetando isso em Deus. Sim. Faz sentido isso aí, Sim. Gabriel? Aí, da mesma forma que ela não confia no pai, ela não Exatamente. confia em Deus. Ela tem uma Ela dificuldade. transfere. Tanto que grande parte dos ateus, eu já vi, se eu não me engano, foi o Dr. Rodrigo Silva que uma vez falou isso. Ele falando, grande parte tem essa questão de paternidade. A gente fala na psicanálise também vai falar disso. Essa falta e essa falha na paternidade vai fazer com que a pessoa literalmente fuja e se afaste de Deus. Tanto que, não sei, o que eu vou dizer aqui é, Freud mesmo ele tinha problemas claramente com o pai. Então, é um caso. Não vou Uhum. dizer diagnosticando, tá? Diagnosticando Freud. Não, não é É, isso. não dá. Mas assim, literalmente ele tinha. Nos textos dele, isso fica evidente. Então, muitas vezes a pessoa se afasta de Deus justamente por conta de ter tido o referencial que era para ser bom, porque Deus deu a responsabilidade para o pai, para que ele seja um representante, como ele aqui, né, de uma certa forma trazendo essa autoridade, essa direção, mas o pai terreno falha. Por quê? Porque ele é pecador, porque ele é inclinado ao pecado, porque ele é inclinado para o erro. O erro, então ele vai falhar. Muitos vão falhar. Falhar severamente. Mas tem um que não falha, que é o Senhor. Amém. Amém. Gabriel, que aula hoje, hein? Que aula Eita que. Deus. Essa parte do perdão, eu acho que é uma das principais, é um dos principais desafios do ser humano, né? Na verdade, nós focamos sobre vários pontos desafiadores aqui, né? É, é, Esse episódio tá bem rico, assim, nessa parte assim, de confrontar e fazer uma autoanálise, né? Como está sim, escrito lá em Coríntios, para a gente, né, se examinar e ver onde que é necessário a gente fazer algum ajuste, né? sim. Dentro dessa parte da intercessão hoje, Gabriel, quais são os desafios que você enxerga, assim, para que as pessoas de fato se aproximem de Deus, assim? Você acha que hoje quando a gente pega assim na internet, dá uma olhadinha assim, acha lá uns crente aranha da vida lá, né? Que é a página lá com Aham. uns absurdos assim. É, como que você consegue assim mapear uma interferência, algo que está ruim assim, querendo dominar dentro da igreja? O mundo muitas vezes, né? O mundo ele está dominando dentro da igreja. Ele vai entrando aos poucos, sutilmente. Então nós como cristãos, nós vamos fazer, não só como cristãos, qualquer homem é assim, qualquer pessoa. Nós não fazemos aquilo que puramente nós conhecemos. As nossas ações não são determinadas por aquilo que nós conhecemos, pelo conhecimento racional, mas por onde está o nosso coração. Então, pelo nosso coração, nós direcionamos a nossa ação. Nosso coração está em Deus, nossas ações vão ser direcionadas a Ele. Nosso coração está no dinheiro, nossas ações vão ser só em busca dele, do dinheiro. Então, quando a gente
vive essa divisão e o mundo cada vez vai entrando sutilmente nessas coisas de ocupações. Nós vamos nos ocupando e vamos tirando Deus do centro do nosso coração. Uhum. E aí, quando nós sofremos as consequências, o que acontece? Ah, é o diabo. É o diabo, é um contra-ataque do inimigo. Muitos cristãos vão viver isso. Ai, é um ataque nas finanças, é um ataque na minha saúde, é um ataque. Não. Muitas vezes, o que você está fazendo? O que você está fazendo é só buscando as coisas do mundo e deixando de buscar as coisas de Deus. Ai, é só para eu buscar as coisas de Deus é viver na igreja? Não, não é viver na igreja. Mas é em tudo que você faz glorificar a Deus. No seu trabalho, na sua saúde, no seu corpo é templo do Espírito. Então, por que você é negligente com o seu corpo? Na sua saúde. Suas finanças são para glorificar a Deus. Então, por que você fica só buscando dinheiro, buscando, se ocupando atrás do dinheiro, como se estivesse adorando ao dinheiro, não percebe. Ah, o tempo Uhum. está passando. Mas, ao invés de adorar a Deus, quem é o Senhor? E aí, sutilmente, o inimigo ele vai entrando e ganhando território. Tem tempo, tem paciência. Ele é antigo, né? Ele está aí desde do começo, né? Então ele é paciente, ele não precisa ter pressa, ele vai desviando sutilmente. E aí, Legal. muitas vezes, a pessoa ela quer que a intercessão ela venha e ore como se fosse assim: pá, vamos fazer uma oração aqui e vai ser pronto. Um passe de Resolveu. mágica. Um passo de mágica. Como se fosse uma magia que é justamente contra isso que a gente condena, né? Sim. É isso que a E gente a condena. intercessão não é isso, é relacionamento com Deus. Você pode, sim, intensificar, tem as orações quando você faz juntos, como teve no meu caso lá da doença que eu falei, Uhum. várias pessoas orando. O meu cunhado, ele foi desenganado, chegou lá na pandemia, ele teve 80% do pulmão comprometido. Meu Chegou Deus. chegou no hospital e foi direto para a UTI, e a médica falou, ó, as chances são mínimas. 80% do pulmão comprometido. Foi oração pelo Brasil inteiro. Em 3 ou 4 dias ele já estava em casa. Aí você pensa, como assim? Ele entrou na UTI. Desenganado. Desenganado. A médica falou, ó, é mínima a chance. E aí, na mesma semana ele estava em casa. Como? Teve consequências, mas o poder da oração. Sim. Sim, a oração pode muito em seus efeitos. Mas o Senhor também deixou leis, princípios, Que devem ser regras que cumpridas. devem ser cumpridos, tanto nas finanças, no relacionamento, na saúde, no relacionamento nós falamos, finanças acabamos falando um pouco, né? Mas, mas é isso, tem tudo a ver. Então, a intercessão, ela está relacionada, sim, porque a oração constante para que Deus alcance na sua família, para que Deus alcance no seu trabalho, ele age assim, ele pode agir na sua saúde, ele pode trazer cura, ele pode trazer libertação, sim, mas não terceirize. Terceirizar aquilo que é da sua responsabilidade, o Senhor Jesus ele vai falar: você está sendo negligente. Negligente com aquilo que eu te dei, com a sua saúde, com o seu relacionamento. Com as finanças, nós podemos relacionar até com a passagem bíblica lá dos talentos, né? Sim, Então, a ordem que a gente recebeu é de multiplicar, né? é isso. E não de acabar perdendo tudo ou estagnando, como foi o mau exemplo ali daquela parábola. É, Gabriel, eu tô muito feliz, cara. Você vê como passa rápido, cara. A gente vai ter que fazer passou rápido, vai hein? ter que fazer um parte 2 aqui, hein? Vamos ter que fazer um parte 2 aqui. Aí a gente Amém. vai trazer Glória a a Deus. Dani lá do Mentalidade com Aí a Propósito gente já aqui para fala estar aí com junto, a gente. conversa. É, Sim, a com gente sempre certeza. está atendendo, trabalhando junto. Então, ela é uma parceira da vida para a vida. Então, a gente está trabalhando, atuando aí, ó. Ora é na parte emocional, ora é na intercessão e assim vamos. Sempre juntos. Sempre Ô, juntos. rapaz, eu também gosto muito de estar ao lado do meu amor. Pena que ela não tá aqui Pois hoje, é. hein? Meu Deus do céu. Gabriel, se É. você pudesse deixar. Vou te pedir duas mensagens, tá? Hum. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está passando por uma fase que precisa ter um controle emocional.
como assim a gente direcionou muita coisa para homens aqui, para sacerdotes, Aham. de repente, pro cara que, até como você falou, assim, tá num momento de crise financeira e o casamento ele é testado muito nessa área, nessa parte, né? Uhum. Quando entra uma crise financeira. Quais tipos de ferramenta você acha que é importante o cara saber utilizar ali para sair desse conflito? Olhando para essa câmera aqui. Ó. Maravilha. Eu vejo que um ponto essencial é você reconhecer primeiro que você não é forte. Você não é forte. Você é um ser humano, você tem emoções, você tem experiências, marcas, e quem te fortalece é o Senhor. Então, primeiro passo, reconheça isso, que você não é forte. O Senhor te faz forte. Tenha a. É desafiador falar isso, mas tenha a coragem de ser vulnerável. Seja vulnerável e busque ajuda. Porque você, muitas vezes, querendo ser forte, pode viver como se fosse assim, ó, a vida inteira parecendo que tá tudo bem, forte, 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 e aí do nada dá uma vontade de romper com tudo, e muitos morrem nisso, se é que você me entende. Então, não seja, não queira ser forte o tempo todo. Não. Se exponha, aceite uma ajuda, tenha a vulnerabilidade com alguém de confiança, alguém que você pode confessar, alguém que você pode pedir ajuda e que vai te aconselhar, que vai te orientar, que vai clarear a sua mente. E aí você vai, aos poucos, dar os primeiros passos para encontrar a direção correta, porque talvez você esteja perdido, mas você precisa então encontrar a direção. E não é sendo resistente e bruto assim, durão, que você vai encontrar a direção. Meu Deus, olha, a gente vai ter que fazer um parte 2 aí, cara. Eita Nós Deus. vamos precisar, porque justamente essa parte aí da questão do cara ser durão, e na hora que ele desmorona, ele cai de uma vez, e aí eu Sim. entendi muito bem o recado que você passou. E o segundo recado, eu queria que você eh, falasse para quem está dentro da igreja, Uhum. passando por uma situação de confronto, assim, sabe? Porque eu vejo assim, quando a gente vai buscando a Deus, Deus vai colocando, é como se ele começasse um processo de limpeza, né? Esse processo de limpeza ele vai em várias áreas da nossa vida. Uhum. E se a pessoa está passando por um momento difícil, desafiador ali, qual mensagem que você tem para passar para essa pessoa? Também olhando para essa câmera. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se disponha. Não seja duro com você. Busque aprender aquilo que ele está ensinando. Senhor, o que o Senhor quer ensinar comigo nesse processo? Ah, é uma prova? Então eu quero passar de ano. Eu quero evoluir, crescer. Qual é o aprendizado que eu preciso tirar dessa situação? E se é uma prova dura, longa, uma prova que talvez você vai ter que suportar, peça a graça. Senhor, me dê da tua graça que eu possa suportar essa luta, que eu possa passar forte, em paz, seguro em ti, para que eu consiga suportar essa luta. Não é na sua força que você vai conseguir, mas é na força do Senhor atuando em você. Eita, glória a Deus. Ei, Sansão, hoje foi demais, hein, cara? Pelo amor de Deus. Bom, se você aguardou e assistiu até agora, é lógico que você já deu aquele like. Eu não sei nem porque que eu tô perguntando isso. Comente aqui Eita embaixo Deus. um resumo aí, o que você achou, qual foi o ponto que mais te chamou a atenção. Você, homem, você recebeu vários direcionamentos. Você, mulher, também recebeu e encaminha aí pro maridão também, tá bom? Pro marido, pro irmão, pro pai, né? Pessoas aí que merecem aí e precisam ouvir essa mensagem aqui que o Gabriel deu aula aqui hoje. Foi um dos episódios mais, assim, com conteúdo mais rico que tem aí no Eu Sou Milagre, cara. Eu tenho Glória a certeza Deus. aí. Amém. E você não deixe esse conteúdo parar em você e compartilha com o máximo de pessoas que estiverem ao seu redor aí no seu meio. Gabriel, você quer deixar uma mensagem final, um abraço para alguém, um agradecimento? Essa é a hora, meu brother.
Eu agradeço a Deus, primeiramente, porque Ele que me trouxe até aqui, Ele que me deu a vida, nesse milagre que eu já contei. Então, é um privilégio estar aqui, é uma honra. Eu agradeço também minha mãe, que passou por esse processo e foi firme e forte. E hoje, assim, a minha companheira da vida, minha esposa, a Ei, olha Daniela, o coraçãozinho claro, aí, ó. oh, Põe efeito de coração aí é, na imagem aí, Sansão. companheira da vida, para a vida, que tem realizado sonhos, passado pelas lutas e provações juntos, e é assim que a gente cresce, que a gente se fortalece, Verdade. né? É isso aí. Amém, meu amigo. Você que está aqui, repito, hein? Primeira vez que está chegando no nosso canal, explore aí, tem um monte de testemunho de pessoas que já moraram 1 ano e meio na Cracolândia. A gente falou hoje sobre formas sutis aí de um engano entrar no nosso meio evangélico, dentro da nossa casa. Procure o episódio 82. É o que há por trás da constelação familiar. Vai ser bem esclarecedor É para muito você bom. também. Muito bom, né, Gabriel? Sim, Ó, o Gabriel assiste nossos episódios, assisti. hein? E testemunho de cura, de libertação de vícios, de traumas. Tá aqui um canal de testemunho. Você tem um testemunho bacana, quer contar pra gente? Também manda aí no nosso direct lá no nosso Instagram e a gente vai fazer de tudo para gravar com você. E eu te espero na próxima semana.